This computer. Pronto, eu acho que agora está gravando. Vocês estão vendo alguma coisa de sinal de gravar? Não. Eu não. Ai, agora está aparecendo. Está gravando. Agora tá. Então vamos lá. Voltando do começo. Montessori talks about observation in very specific terms. A Montessori fala a respeito de observação em termos muito específicos. She, in fact, pretty much says if you don't observe, you are really not fulfilling your role as a person who is delivering. Ela, na verdade, diz que se você não observa, você não está completando o seu trabalho de ser um pedagogo científico. Scientific pedagogy. So observation is part of the scientific method. Então, a observação faz parte do método científico. And she makes it part of the teaching. E faz parte do ensinar em Montessori. So what is observation? In the simplest way you can think about it, it's looking. Então, o que é a observação? De uma maneira bem simples de que você pode pensar a respeito é o olhar. Now, it's not just looking, because I can look at anything. Mas não é somente olhar, porque eu posso olhar para qualquer coisa. It is looking with knowledge and awareness. Mas é olhar com conhecimento e estando alerta. I think it's the most important tool for a Montessori teacher is to be able to know how. Então, eu acredito que a ferramenta mais importante para um professor Montessori é saber como observar. How to observe. Without observation, there is no way you can understand what happens in your class. Sem observação, não tem como você saber o que aconteceu na sua sala. We're really training them to be scientific observers, but basically because you are conditioned not to make judgments, to start changing. Nós treinamos as pessoas para serem observadores científicos, basicamente para que não fique julgando, e sim para fazer transformações. You start changing through observation and you start accepting what you see in front of you. Você começa a fazer mudanças, né, fazer transformações, e você começa a aceitar o que você vê na sua frente. Instead of trying to change it. And that's Ao invés de ficar tentando mudar. a transformation for the individual because we are always trying to change someone. Então, essa é uma grande transformação para o indivíduo, porque a gente está sempre querendo mudar alguém. And here you cannot change it. You E aqui você não pode mudar. are going to respect what you have in front. You have Você vai respeitar o que você vê na sua frente. to accept what the child is doing. Você tem que aceitar o que a criança está fazendo. Observation is important because I will approach each child each day as a new person. Observação é importante porque eu vou me aproximar da criança todos os dias como uma pessoa nova. Essa é a frase que foi uma facada e girou na minha barriga. Assim. As a new child. So I don't bring what Como uma criança nova. Então, se todo dia eu estou lá, eu não vou trazer o que aconteceu happened antes. yesterday to the new situation. Eu não trago o que aconteceu ontem para a nova situação. And because I know how to observe, and I am also free of what happened yesterday, E porque agora eu sei como observar e eu estou livre do que aconteceu ontem. Eu estou livre do que aconteceu ontem. Essa palavra também foi assim, tipo... when I see this child, I offer a new person as well. Quando eu vejo essa criança, eu também ofereço uma nova pessoa para ela também. Então, eu sou uma nova pessoa. So the child, even or an adult, can have the opportunity to be different as well. Então, a criança, ou às vezes pode até ser um adulto, tem a oportunidade de ser diferente. If I come with the idea about what happened yesterday to a new experience, I'm Se eu vou com a ideia do que aconteceu ontem para a nova experiência, transmitting to the child eu estou transmitindo para a criança my feeling of yesterday. o meu sentimento de ontem.
The child will react exactly the way I expect him to react. E a criança vai reagir exatamente da forma que eu espero que ele reaja. So I am the one that can transform if I am free. Então, eu sou a pessoa que pode transformar se eu estou livre. Eu me arrepio, gente. Eu não... If I see a person or a child with whom I have a problem or with Se eu vejo uma criança ou uma pessoa, né, adulta, que eu tenho um problema, I had a situation and I ou approached que eu tive alguma situação com ela, algum acontecimento, him the next day with the same eyes, with e eu me aproximo dessa pessoa, dessa criança, com o mesmo olhar, the same feeling, I com o mesmo sentimento, am transmitting that feeling and it goes on forever. eu estou transmitindo esse sentimento e ele continua e continua e continua para sempre. But if I can just be present and be able Mas se eu posso estar presente e ser capaz to observe, and that means observar, e realmente quer dizer you're going to see those children as new children every day. observar de verdade. Você vai ver aquela criança como uma criança nova todos os dias. You have to have a silent mind. Você tem que ter uma mente silenciosa, uma mente aquietada. Silent mind means that I am going to observe in such a way and Eu vou observar de uma maneira determinada, I'm not going to bring any past experiences de que eu não vou levar nenhuma experiência passada to a new experience. para uma nova experiência. I'm going to free myself for all preconceived ideas about how Eu vou me libertar de todas as ideias preconceived, que elas já estavam enraizadas em mim, sabe? Que já tinha elas, preconceito, assim, what is a classroom or what is a child. do que é aquela criança ou do que é aquela sala. You are fresh. You are Você está fresca. fresh and your eyes are fresh and you E os seus olhos estão frescos, refrescados, né? accept situations, human beings, children, E você aceita situações, seres humanos conditions in a totally different e condições, de maneira geral, de uma way. forma totalmente diferente. I start working with my students. I say, the moment that you say the child is not working, Preparem-se. Eu trabalho com os meus alunos e quando eles dizem a criança não está trabalhando, I ask them, why? Does he has to be working? Is that porque eles têm que estar trabalhando? an expectation? Essa é uma expectativa? So they realize that yes, they're having an expectation. Why Aí eles percebem que sim, eles estão com uma expectativa em cima daquela criança, né? he has to be working all the time? Por que que ele tem que estar trabalhando todo o tempo? Children need to rest. As crianças precisam descansar. Children need to observe. Children are absorbing. As crianças precisam observar. Elas precisam descansar, porque elas estão absorvendo All the time. todo. So you do Elas estão absorvendo todo o tempo. not need to be pushing the child to work all the time. He's Então você não precisa ficar empurrando a criança para trabalhar todo o tempo. working. He's constructing himself all the time. Ela, nessa criança, está se construindo todo o tempo. So when you think that the child is wandering, he's absorbing and Então, enquanto você está pensando que a criança está devaneando, ela está absorvendo. he's observing. Ela está absorvendo o que ela está observando. I think many aspects of observation are similar, primary and elementary. Eu acredito que muitos dos aspectos da observação são semelhantes, tanto na educação infantil quanto no fundamental, in that we're looking for how to best meet the needs of the children. no sentido em que a gente está olhando para descobrir qual é a melhor maneira de atingir as necessidades essenciais da criança. At the elementary, I think it becomes crucial
in needing to be able to observe Eu acredito que no fundamental é crucial que a gente observe. Ela fala devagar e eu perdi, gente, peraí. looking for how to best meet the needs of the children. At the elementary, I think it becomes crucial in needing to be able to observe and Eu acredito que no fundamental é crucial a gente parar para observar know when to intervene and e perceber quando a gente precisa intervir when not e quando não. to intervene. We want to step in before they get frustrated. A gente quer intervir, a gente quer dar um passo e entrar no que está acontecendo antes que eles fiquem frustrados. But we want to hold back and not step in if they're working it out in a productive way. Ao mesmo tempo, a gente não quer entrar no ciclo deles se eles estão trabalhando de uma maneira produtiva. So I think that's where a lot of the art of observation comes in elementary. Então, eu acredito muito que é aí que entra a observação ativa na parte do fundamental. Observation is also our guide as to when children need the next presentation. A nossa observação também vai nos guiar para a gente saber quando é que uma criança precisa de uma próxima apresentação de material, né? And so observing and asking ourselves, is that still productive? Observando e verificando, perguntando para nós mesmos se aquilo está sendo produtivo, o que aquelas crianças estão fazendo está sendo produtivo. Or do those children just feel really safe with what Ou aquelas crianças estão se sentindo realmente muito seguras they're doing? com o que eles estão fazendo. They're busy, Eles estão ocupados, they're doing problems, or eles estão resolvendo problemas, they're doing a grammar box together. ou eles estão fazendo a caixa gramatical juntos. But are they getting anything out of it? Mas será que eles estão tirando alguma coisa do trabalho que eles estão fazendo? Or are they ready for that next presentation? Ou eles estão prontos para aquela próxima apresentação de material, That will take them a little bit further, que vai levá-los aí um pouquinho adiante, that will stretch them. que vai esticar eles, Because that's the job of the teacher, porque este é o trabalho da professora, to stretch the children. esticar as crianças. It's a trickier thing to do to observe an elementary class. É uma tricky, tipo algo pegadinha, assim, sabe? Parece uma pegadinha você tá observando uma sala de fundamental, Rather than a primary class. ao invés de você estar observando uma sala de educação infantil. The reason is primary children work individually and you're looking for concentration. Porque na educação infantil, as crianças trabalham individualmente e você está procurando por concentração. And when they're really engaged in a project or an activity, you can see that concentration. E quando eles estão realmente engajados num trabalho ou num projeto, você consegue observar essa concentração. Just see it happening. And you Você consegue ver acontecendo. É bem isso mesmo, gente. see them manipulate the material. Você vê eles manipulando os materiais. In an elementary classroom, you're looking for different things. Numa sala de fundamental, você está procurando por outras coisas. And it's harder to see. The things that you're E é mais difícil de ver, de enxergar. looking for As coisas que você está procurando numa sala de fundamental
are those psychological characteristics São aquelas características psicológicas, emocionais, that have come into being between the ages of 6 and 12. que vêm dentro da faixa etária, né, do segundo plano de desenvolvimento, que é de 6 a 12 anos. So you're looking for imagination and the reasoning capacities. Então, você está procurando pela imaginação e aquela mente reasoning, a mente de raciocínio lógico, assim, de raciocínio, reasoning. Gente, eu preciso de um translator. Peraí, que eu tenho ele aqui em algum lugar. Não vou conseguir chegar lá. Mas é aquelas duas características do segundo plano de desenvolvimento, né? Que é a mente que gosta de ter o raciocínio. Mente racional? Então, não é a da abstração que ela está falando. Eram duas características, porque a imaginação está na abstração, né? Vai para a abstração. A outra é a mente, é no racional, mas é a mente que vai, o raciocínio de tentar, de se questionar e de procurar. Eu vou achar o termo, depois a gente fala de novo, tá bom? Quando a gente acabar o filme. Reasoning mind. So those are hard to see. You can only see it. Isso, né, essas duas características do segundo plano, ela é difícil de você observar quando você está olhando uma sala, as crianças trabalhando. From the children's work or the ideas that have gone into the work. Fica difícil de você ver o que está ali no trabalho, se você enxerga isso no trabalho. Eu vou ter que voltar de novo, me perdoem. The things that you're looking for are those psychological characteristics that have come into being between the ages of 6 and 12. So you're looking for imagination and the reasoning capacities. So those are hard to see. You can only see it from the children's work or the ideas that você só consegue ver essas duas características. É diferente dos 3 a 6, que dava para ver na cara delas e no jeito que elas estão manuseando o material. Agora, na sala de 6 a 12, você só consegue ver pelo trabalho produzido já, né? have gone into the work. Ou na forma que eles entraram no trabalho também. You're looking to see how they work in a group, because Você vai verificar como é que eles trabalham em grupo. that's another characteristic. Porque essa também é uma outra característica dessa faixa etária. That's easy to see in the elementary. E isso é bem fácil de ver numa sala de fundamental, do segundo plano de desenvolvimento. Because they just collect together. It's like magnets. They're drawn. Porque eles são igual ímãs, eles são puxados uns aos outros. To each other. Now, because we offer freedoms in the elementary, mas porque a gente oferece a possibilidade de liberdade na sala do fundamental. And one of the freedoms is communication. E uma das liberdades que eles têm é a de poder se comunicar. You have to listen to their conversations. Você precisa ouvir o que eles estão conversando. And you can't judge those conversations because there has to be a balance. There's certainly going to be a to see in the elementary because they just collect together. It's like magnets. They're drawn to each other. Now, because we offer freedoms in the elementary, and one of the freedoms is communication, you have to listen to their conversations. And you can't judge those conversations because there has to be a balance. Então, eu estou aqui numa incógnita, porque eu não estou entendendo se ela está falando can or can't judge. É bem diferente, né? Se você pode julgar o que eles estão falando, ou se você deve julgar, ou se você não deve julgar. Vamos seguir na fala, que ela disse alguma coisa, you can judge what they're saying, mas eu não consegui entender se é o can't or can. Então, vamos ouvir o resto da fala para a gente ver. Oi? Se você colocar a legenda em inglês, não te ajuda nessas coisas que você tem dúvida? Com certeza. É aqui, né? Dá para colocar a legenda em inglês, daí então, pelo menos... Joia. Né? Aí, pronto. Obrigada. You're looking to see
how they work in a group, because that's another characteristic. You know, that's easy to see in the elementary because they just collect together. It's like magnets, they're drawn to each other. Now, because we offer freedoms in the elementary, and one of the freedoms is communication, you have to listen to their conversations, and you can't judge those conversations. Você não pode julgar essas conversas. Não, ó, can't, tá vendo? o dela tá para dentro aí, eu não conseguia ouvir. Que bom, obrigada, Kátia, agora a gente sabe. Eu imaginei que era can't por causa da fala da Silvia do Beauvoir, né? Tipo assim, não é para julgar, mas... Vamos lá. Because there has to be a balance. There's certain... Porque precisa, você não pode julgar, você tem que ouvir as conversas, você não pode julgar, mas tem que haver um equilíbrio. Porque certainly going to be a lot of social. Porque vai haver bastante discussão social, então os tititis, né, as fofocas, coisas que são importantes para a vida acontecer. De uma criança em qualquer faixa etária, né? Até os 99 anos, uma criança precisa dessas conversas sociais, a gente sabe disso, né, gente? Tanto que eu estou fazendo isso aqui, estou traduzindo o vídeo para vocês, estou fazendo. Certainly going to be a lot of social discussion, but it's natural for these children because their task is to learn how to function in society. Mas é natural para essa faixa etária, porque uma das funções deles nessa idade é aprender a como funcionar socialmente na sociedade. Então, eles estão aprendendo isso nessa faixa etária. In the primary, they were learning to be an individual. Na educação infantil, eles estavam aprendendo a serem um indivíduo. In the elementary, their work is to become an individual within society. No fundamental, eles estão aprendendo a ser um indivíduo dentro da sociedade. So you know that for a child in the second plane, it is almost given that they'll want to congregate with other children. Então você sabe que uma criança no segundo plano é quase que natural deles que eles vão querer fazer uma congregação com outras crianças, vão querer estar junto com outras crianças. You know that from the theory, from many other people's observations. Você sabe isso da teoria e você também sabe disso de várias outras observações de outras pessoas. So when you observe that there's a child who's a complete loner, então, se você observa que tem uma criança que é uma criança que fica completamente ali sozinha, que nunca interage com ninguém, never interacts with anybody, who does not speak with anybody, que não fala com ninguém, que não interage mesmo, does not interact, then you say to yourself, so what's going on here? This então você diz para você mesma, o que está acontecendo aqui? is not the way that a child in the second plane normally behaves. Então, isso não é a maneira que uma criança no segundo plano de desenvolvimento se comporta normalmente, né? Then what do you do as a result of that? So your tool is observation, and então, aí o que você faz com isso? Sua ferramenta é a observação. Tool is used to repair or to, somehow fix it. Então, essa ferramenta de observação, ela pode ser usada para fazer algum tipo de reparo, para fazer algum tipo de ajuste, para consertar. Fix it the best way you can. Consertar da melhor maneira que você consegue. And you would then observe for a few days. Então, você observa por alguns dias. Because maybe it was just that one day you happened to notice. But porque talvez possa ter acontecido somente naquele dia que você parou para observar e notou, né? For time, happened, tipo assim, aconteceu que você percebeu isso num dia que você foi observar. They never really do that. And that you can take steps to, the tool is used to repair or to, somehow fix it, and fix it the best way you can. And you would then observe for a few days. Então, você observa por alguns dias, já foi? Maybe it was just that one day you happened to notice. But over time, you saw, they never really do that. Aí, com o tempo, você percebe que, na verdade, ele nunca faz isso. And that you can take steps to either, from your own knowledge,
just go and try to form a relationship with. E aí você vai dar alguns passos com o seu conhecimento e tentar fazer algum tipo de relação com essa criança. With the child so that this child can open up to somebody. Porque daí essa criança pode se abrir para alguém. And often they will open up to an adult, whereas not to an... E aí existe uma chance maior dela abrir mais frequentemente, né? Ela fala often, pode acontecer mais dela falar mais com um adulto do que falar com uma outra criança. Another child. You might have to seek other guidance. Talvez você precise de ajuda de outras pessoas. From administration first, and then Talvez da administração em primeiro. and from other experts in the field. E depois de outras pessoas que são especialistas no ramo. But there's more to observation. Mas tem mais do que tudo que eu falei da observação. Observation is looking at everybody and being aware. A observação é olhar para todo mundo e estar alerta, estar atento. I would cite one example of observation. Eu citaria, ela fala, mas acho que ela vai falar agora, um exemplo de observação. You're in a group lesson and a child timidly Você está numa lição de grupo e uma criança timidamente asks a question, kind of slips it in there. Just e ela timidamente faz uma pergunta, meio que escorrega essa pergunta assim, meio quietinha, sabe? and they don't really say, Desse jeito que ela fez, sem fazer a pergunta, porque ela é tímida, né? articulate it very well. Mas sem articular muito bem. And the teacher just goes on? No. E aí a professora simplesmente continua e ignora? Não. That's not a good plan. Isso não é um bom plano. Stop. Para. Excuse me, I heard you say something I didn't Me desculpa, mas parece que eu ouvi você falar alguma coisa, quite hear what you said. Would you mas eu não entendi muito bem o que você falou. say that again? Você poderia falar de To novo? observe that a child wants to participate and is unable. Observar que uma criança quer participar, mas ela está no momento incapaz That moment to be as assertive as they might need to be. e está sendo incapaz de ser, no momento, tão assertiva quanto ela precisa ser, Not let those opportunities go by. mas não deixe essas oportunidades, né, desse murmúriozinho, por exemplo, passar. So we have language, we have mathematics, Então, nós temos linguagem, nós temos we matemática, have geometry. temos geometria, And one of the things that Montessori teachers, elementary teachers, and primary teachers e uma das coisas que os professores de ensino fundamental Montessori, e também de educação infantil Montessori, are cognizant of is that they want Ixi, eu vou pôr o translator no meu celular, gente. Essa palavra também não conheço. Ainda bem que pôs o... Eu nunca ouvi essa palavra. Se fosse... Porque ela é tão... Ah, é conhecedor. Eu vou voltar. Again? To observe that a child wants to participate and is unable at that moment to be as assertive as they might need to be. But not let those opportunities go by. so we have language, we have mathematics, we have geometry. And one of the things that Montessori teachers, elementary teachers, and primary teachers are cognizant of is E uma das coisas que a gente tem a área de matemática, de linguagem, de geometria, e uma das coisas que tanto os professores do fundamental quanto os professores da educação infantil Montessori têm conhecimento é que eles that they want to see a variety of work going on. que eles querem ver uma variedade de trabalhos acontecendo na sala de aula.
in the classroom. It's not all mathematics or all language. Não é somente matemática, não é somente linguagem. No, this is one of the things that we as teachers need to observe about our own classroom. Esta é uma das coisas que a gente precisa observar da nossa própria sala. Margaret Stevenson said, "Be careful that you do not expect only math, language, and geometry in the morning." Fique atento para perceber que você não quer que aconteça somente matemática, linguagem e geometria de manhã. Isso vem, gente, vou abrir um parênteses aqui, mas as escolas americanas, no Brasil a gente tem um currículo, por exemplo, que a gente tem na nossa grade do fundamental, sei lá, 4 aulas de língua portuguesa e 4 aulas de matemática por semana, e os dias são variados, né? Às vezes tem 2 aulas seguidas e aí um dia não tem aula de matemática. Em inglês, não, você entra todos os dias nas escolas, todos os dias você tem linguagem, que eles chamam de reading, que é leitura, na verdade, e eles trabalham gramática, interpretação de textos e uma variedade de formas de aprender a língua, né, do inglês, e depois, em seguida, é matemática todos os dias tem aula de linguagem, e todos os dias tem aula de matemática. Eu imagino que avançando aí também vai ter geometria e além, né? E é interessante porque nas escolas americanas, uma criança, ela pode, por exemplo, ela está matriculada na 4ª série, só que aí, na hora que a escola inteira está parada tendo aula de linguagem, ela pode estar no 3º ano de linguagem, então ela sai da sala dela e vai fazer linguagem numa outra sala, mas na aula de matemática ela pode estar no 6º ano. Então eles saem da sala para ir na sala certa para ter o conteúdo correto que eles têm, sabe? É bem legal. Mas aí no Montessori não é isso, porque não é você ter o tempo de linguagem, depois você tem o tempo de matemática, depois você tem o tempo de geometria no período da manhã, porque isso vai quase a manhã inteira fazendo essas linguagens de matemática, só essa rotina, né, da escola inteira. E acho que ela está falando isso mais para quebrar esse tabu que é o paradigma americano, né, esse mindset de que todo dia tem que ter linguagem, todo mundo faz, e depois tem que ter matemática, e todo mundo faz matemática. Então isso não acontece numa sala Montessori. Before you can allow your children to do geography, biology. E além disso, ela está falando que daí elas só podem fazer geografia, biologia e história, né? Porque não é tão importante na maioria dos pensamentos das pessoas, né? Alguns professores ficam segurando isso e deixar a criança fazer esse tipo de material, de atividade, só depois que eles fazem as atividades de linguagem, matemática e geometria. Or history, all of those especially important subjects for cosmic education. E essas matérias que ela falou depois, que são super importantes para a educação cósmica, e a gente está falando de 6 a 12 anos, né, que a gente sabe que é essencial. Those subjects where the children see an interrelatedness. Que daí são matérias, né, são áreas da sala Montessori em que as crianças conseguem verificar, conseguem ver a inter-relação de tudo. She said, make sure that throughout the day, the children are able to work on all of the subjects. Tenha certeza que a criança, ao longo do dia, consegue trabalhar em todas as áreas. Isso é a Margaret Stevenson, que é aquela que eu acho que é essa pessoa que a Rebecca disse que foi quem levou Cosmic Education para os Estados Unidos, educação cósmica para os Estados Unidos, lembra? Que na área Montessori falou de uma pessoa que foi para os Estados Unidos. Eu acho que é dessa pessoa que ela está falando, por acaso. Throughout the morning. And that is your job as a teacher, to look around and see what lessons that you've been giving. E aí é o seu papel como professor para você verificar quais são as lições que você tem dado durante esse período da aula. And what kind of follow-up is happening. E qual é o follow-up, qual é a parte depois de ir atrás para verificar, né, que está acontecendo efetivamente. And the way that you manage that as a teacher, and this is especially important for new teachers. E a forma que você administra isso como uma professora, e especialmente se você é uma professora
nova is you need to have a record-keeping system é que você precisa ter um sistema de anotações that helps you give your lessons. que te ajuda a dar as suas lições. You need to plan for every child throughout the week. Você precisa planejar para cada criança pela semana. You may not get to these plans Você pode não atingir todo o planejamento, todo o seu plano que você fez. sometimes you hope you won't get to them because Às vezes você até deseja que você não chegue nesse plano, that means the children have come up with a plan of porque daí isso significa que a própria criança chegou no plano dela. their own. And because we leave them free to E porque nós deixamos elas livres para trabalhar work on their spontaneous ideas, that nas suas ideias espontaneamente. means that the plan you had may have to wait another week. Isso significa que o plano que você tinha precisa talvez esperar por mais uma semana, que aí é perfeitamente bom, assim, tá tranquilo. Which is perfectly fine. And it's through your record keeping that you go, oh, I need to give some more biology. E aí é pelos seus registros, né, pelas suas folhas que você vai ter, esse sistema de anotações que você vai ter, que você vai perceber, oh, eu preciso fazer um pouco mais de biologia. I need to give some more science. I need to give Eu preciso dar um pouco mais de ciência, ou um pouco mais disso ou daquilo. some more of that. But it's through the observation that we're trained to do. Mas é pela observação que nós somos treinados a fazer. And so you just have to keep that at the forefront of your mind. Então você precisa manter isso bem na sua frente, assim, da mente, assim, para sempre estar fazendo isso. Another observation is to have a conference. We have conferences Outra observação importante é fazer as conferências com as crianças do segundo plano. with children in the second plane. Another observation during that conference is how forthcoming is the child about what they're doing? Are they E aí, uma outra parte da observação que acontece na conferência, quando você está tendo com a criança, deixa eu só ver aqui o forthcoming, que eu acho que eu sei o que é, mas eu quero só ter certeza. Para você ver como é que está, como que ela está se antecipando no planejamento para os próximos deveres que ela vai querer fazer. Então, isso você faz a criança que vai te trazer esse feedback. trying to kind of smooth something over? Are they Será que elas estão meio que tentando smooth, tipo, sair de fininho por um cantinho, sabe? Assim, sem fazer o que foi not planejado. kind of telling you what's E tentando não te falar o que está acontecendo de verdade. going on? You know, just observe their affect. Affect. Só um minuto. Afeto. Eu acho que é mais observar, tipo, como elas se afetam, né? Como elas reagem pela pergunta que você está fazendo. How is it that they are thinking to talk to you? Como é que eles estão pensando para conversar com você? In that way, you can help them by being responsive to them. Is that Então, dessa maneira, você pode ajudar eles sendo responsivo, trazendo para eles a resposta adequada. yeah, or bring up something that they are unable to bring up. Ou traz alguma coisa que eles são incapazes de trazer à tona, sabe? Capazes de mostrar. Well, I saw you doing that the other day. What was that all about? Tipo assim, o que você estava fazendo aquele outro dia? Sobre o que era aquilo? That kind of observation. Esse tipo de observação. So I think in second plane of development, the observation is that of engaging with the child. Então, eu acredito que a observação no segundo plano é a observação em que você faz um engajamento com a criança. And really looking at what they're doing in terms of how they should be developing. E olhando para o que elas têm feito
da maneira de você verificar o que ela fala deveriam e dar uma chacoalhadinha com a cabeça, não é tipo, é obrigatório, né? Mas do que era esperado dele estar se desenvolvendo. but how they would characteristically develop. Como eles, caracteristicamente, pela faixa etária que eles estão, né? Deveriam estar se desenvolvendo. And see if it's off point there. E verificar se está fora do ponto que deveria. When I think about the strong qualities of a Montessori teacher, Então, quando eu penso das qualidades fortes de um professor Montessori, I think that one of the most important is to have self-knowledge. preparadas? Eu acredito que uma das mais importantes características de um educador Montessori é ter autoconhecimento. To know more about yourself. É saber mais a seu respeito. And a Montessori teacher requires to have a special transformation. Vem mais. E o professor Montessori pede, né, é necessário você ter uma transformação especial. It's really a kind of transformation in the way she sees children. É realmente um tipo de transformação da maneira em que você olha para a criança. We talk about spiritual transformation because Nós falamos sobre transformação espiritual porque you have to be able to go inside yourself porque você precisa ir para dentro de você mesmo and know yourself very well. That's why e conhecer você mesmo muito bem. I feel self-knowledge. It's something that it's extremely important. É por isso que eu acredito que autoconhecimento é algo extremamente importante. Not just for a Montessori teacher, but Não só para um professor I Montessori, would say in any profession. eu diria para qualquer profissão. Because you have to be very honest and Porque você precisa ser muito honesto. very authentic in what you Você precisa ser muito autêntico no que você faz. want and what you do. No que você faz e no que você quer. So in my work, I usually ask the teachers when they say I love children, that Aí no meu trabalho, ela pega pesado, gente. Eu falei para vocês que essa mulher, mas ela vai falar. Então, quando as professoras chegam para mim e falam, eu realmente amo as crianças, that's why I want to be with Montessori. é por isso que eu quero ser Montessori, é por isso que eu quero estudar Montessori, porque eu amo as crianças. To study Montessori, I always am concerned about your love for children. Eu sempre falo, eu estou preocupado com o seu amor pela criança. I want to know the real motivation about Eu quero saber a sua verdadeira motivação. why you really want to work with children. Por que você realmente quer trabalhar com criança? And many times they don't know. E muitas vezes eles não sabem. They don't know. And I see that as soon as they start in being E eu vejo isso assim que eles começam tendo contato com a teoria, in contact with the theory, with the philosophy, you com a filosofia, você consegue ver a transformação. can see the transformation. We want to really understand what's going with the human being. Nós queremos realmente entender o que está acontecendo com os seres humanos. So when you start talking with the students Então, quando você começa a conversar com os estudantes, and you start explaining about what is a human being, e você começa a falar o que é um ser humano, they start in some way recognizing themselves. eles começam a reconhecer eles mesmos. They start recognizing themselves in what you're teaching to them. Eles começam a reconhecer eles mesmos no que você está ensinando para eles. So it is really a conversation between human essence to É realmente uma conversa entre a essência humana, human essence. de uma essência humana para outra essência humana. So when you are giving the core, you are touching the core. Então, quando você está dando o curso, né, de formação de professores Montessori, você está indo lá no centro, lá no fio da meada, lá no core. Gente, peraí, deixa eu ver aqui. Eita. Tipo o centro da Terra, assim.
no que é essencial. of something that resonates to them. Algo que ressoa neles também, nos alunos, né? Nos professores que estão se formando para ser professores Montessori. The moment that you start this conversation on a deeper level, No momento em que você começa essa conversação num nível mais profundo, and you connect that also with their own lives, você também conecta isso com as suas próprias vidas, with their own lives, with their own upbringing, with com, upbringing. Com as próprias vidas deles, com a própria educação que eles tiveram, the psychology and how the com a psicologia, psychology is also part of our course, then they e com a psicologia também faz parte do nosso curso, start understanding and they start looking at the daí eles começam a entender e eles começam a olhar para a criança de uma maneira diferente. child in a different way. So the transformation comes through the dynamic of the training course. Então, a transformação acontece na dinâmica do treinamento, no curso de treinamento. The training course changes. We're not O curso de treinamento muda. just teaching materials. Nós não estamos somente ensinando materiais. We're giving a way of life. Nós estamos entregando uma maneira de viver. It's the philosophy and the theory is so well grounded because it's based A filosofia e a autoridade é tão bem embasado porque é baseado na observação. on observation and scientific observation E observação científica e experimentação. and experimentation is not an invention, not a theory. Não é uma imaginação, não é a teoria. It is something that you can see. É algo que você consegue ver. Montessori was very concerned about the human condition, A Montessori era muito preocupada com as condições humanas, the human being, evolution, com os seres humanos, com a evolução, com a ecologia, com a natureza. ecology, nature. She was concerned about what was happening in many Ela estava preocupada com tudo que estava acontecendo de muitas formas. ways. She was concerned about how human beings as a species, as a human species can survive. Ela estava preocupada como é que os seres humanos, como uma espécie, conseguem sobreviver. And you only can survive if you are healthy. E você só consegue sobreviver se você tem saúde. And she was looking for healthy human beings, healthy E ela estava procurando, querendo, né, seres humanos saudáveis. in their mind and healthy in their body. Saudáveis no seu corpo e saudáveis na sua mente. And it's a balance. So she, from the Isso é um equilíbrio. beginning of life, she started talking about mind and body together. Desde o começo, ela fala do equilíbrio da mente e do corpo juntos. What is also very interesting is at the end of her life, she was saying, no one has understood me. E o que é mais interessante é que no final da vida dela, ela ainda dizia, ninguém ainda me entendeu. At the end of her life, she says, I have been pointing out the child and people are looking at the material. Eu estou apontando para a criança e as pessoas continuam olhando aos materiais. It's not the materials. Não é os materiais. It's what's happening with the child. É o que está acontecendo com a criança. Montessori just say, look at the child, observe the needs of the A Montessori só dizia, olhe para a criança, observe suas necessidades child and give what the child needs. e dá para ela o que ela precisa. Simples assim. O simples assim fui eu, tá, gente? Mas é isso. É isso.